Olá, tá começando agora mais um É Com Elas, um podcast feito por mulheres, sobre mulheres, para todas as pessoas. Eu sou a Maíra Donite, sou jornalista, documentarista, escritora e agora podcast. Que bom que você veio! O episódio de hoje é sobre mulheres no mundo corporativo. A gente sabe que nós, mulheres, somos 38% só dos cargos de liderança. Isso não sou eu que estou dizendo, o IBGE que está dizendo e várias outras pesquisas que vão de encontro a esse número. Mulheres ganham 20% a menos do que os homens. O relatório de transparência salarial do governo, lançado agora em março, mostra isso. Isso assim, desempenhando a mesma função, com a mesma escolaridade, já seria suficiente para a gente ter muito pano para manga para uma conversa, mas a gente tem muito mais. A gente sabe que as mulheres no mundo corporativo tem a questão dos estereótipos, tem dupla, tripla jornada, tem o sentimento de que a gente tem que fazer muito mais, né, para se provar. Então, assim, é um assunto muito importante, muito necessário, e eu trouxe duas mulheres incríveis, muito queridas para falar comigo sobre isso. Primeiro eu vou apresentar a Cíntia Falcão, ela é diretora executiva da CREF, advogada, e eu tenho a Jéssica Paraguaçu, minha amiga, e também CEO do Mulheres no Comando. Muito obrigada por vocês terem vindo, estou muito feliz que vocês estão aqui. Também, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada também, uma honra estar aqui com você hoje. Eu acho legal porque eu acho que vocês duas, vocês são complementares, sabe? Eu acho que você vive a sua trajetória, né, no mundo corporativo. Acho que muitas das coisas que a gente fala, você falando já vivi. Então, assim, e eu acho que você é uma entusiasta, né, de mulheres no comando, falando agora sobre a sua empresa, e você é uma pessoa que estruturou mesmo o seu trabalho, né, para ter mais mulheres no comando mesmo, por essa busca por equidade. Muito obrigada, meninas. Eu vou começar então com você, Cíntia. Eu queria que você me explicasse um pouco o que você faz, como é que é o seu dia a dia, um pouquinho da sua trajetória. Legal, Maíra. Bom, eu sou advogada de formação, tenho já mais de 20 anos de direito, eu sou especialista em direitos do consumidor e já há mais de 20 anos trabalho no mercado financeiro também. Fui CLT durante muitos anos, trabalhando em bancos, né? E há pouco mais de 6 anos eu saí do mundo corporativo para tirar um ano sabático, que nunca aconteceu. Quando a gente gosta muito de trabalhar, assim, por mais que a gente queira um tempo de descanso ou precise de um tempo de descanso, eu acho que é importante a gente se sentir produtiva e saber que está entregando alguma coisa para a sociedade, né? Então eu comecei a fazer alguns projetos e desde então eu tenho alguns clientes ainda no mercado financeiro, e um deles, que é o que hoje eu tenho um cargo, inclusive, de diretora executiva, é a CREF, que é uma associação de instituições financeiras, que eu atendo, né? Na verdade, ela é o meu cliente, mas eu tenho 75 clientes que são os associados da CREF. E o mercado financeiro, como todos sabem, né? A gente conversou um pouco sobre isso, é um mercado bastante masculino. Então, realmente, assim, é um desafio diariamente poder trazer um pouco mais de mulheres para o comando. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Eu quero só que a Jéssica fale um pouco do Mulheres no Comando. Quando eu a conheci, eu fiquei muito encantada com esse projeto. Legal. Mulheres no Comando foi uma empresa que eu criei para solucionar um problema que eu tinha, que era não me sentir bem-vinda no mercado, né? Antes de fundar Mulheres no Comando, eu era diretora de vendas em uma startup. E o mercado de tecnologia, apesar de parecer muito cool, etc., é extremamente machista. E aí eu queria me conectar com outras mulheres que já tivessem chegado nessas posições, entender o que elas aprenderam, que eu precisava aprender com elas. Daí surgiu o nome, Mulheres no Comando, que nunca te disseram sobre chegar ao topo. E hoje a gente trabalha principalmente ajudando grandes empresas a aumentar a representatividade de mulheres em cargos de liderança. Então a gente tem clientes como a Microsoft, a Mondelez, a Alelo, agora a BBTS, que é uma das empresas do Banco do Brasil. Então é um trabalho assim muito gratificante, mas muito desafiador, porque a gente está falando de transformar o mercado a partir da perspectiva das empresas. Eu quero falar mais, quero me aprofundar mais, mas assim, eu vou começar falando sobre uma história. Quando eu estava conversando com a Cíntia, né, convidei ela para vir para o podcast, e ela foi conversando comigo, ela me contou uma história que eu parei nela, e que é sobre você tá trabalhando há muito tempo, você era jurídico de um banco, e seu filho era pequeno, e você ouviu uma coisa que foi o seu
clique. E, gente, assim, eu não sei o que eu faria. Divide isso com a gente. Ah, legal. Então, na verdade, assim, eu já estava num processo de entender que meu ciclo estava se encerrando na empresa, né? Uma empresa que eu gostava muito, adorava trabalhar, adorava o ambiente, mas ciclos se encerram. E numa daquelas conversas, né, de filho pequeno, começando a se alfabetizar, numa reunião, tarde da noite, ouvi de um homem na sala de reunião falando assim: olha, doutora, você aqui até essa hora, já seu filho tá te chamando de tia. Nossa. Não. Quando ela me contou essa história, porque assim, é isso, né? Nunca falariam pra ele: você tá aqui até essa hora, seu filho vai te chamar de tio. Mas sim, tem esse estereótipo, né? É como se a maternidade e a nossa vida corporativa não pudesse existir de uma forma harmônica. Exatamente. No momento, óbvio, assim, né, eu fiquei paralisada. Talvez até porque naquela época eu não tinha tanto entendimento, né, sobre o papel da mulher ali, como ela pode ser tanto executiva quanto mãe, dona de casa e todos os papéis que a gente desempenha. Mas ali foi o clique, realmente. Eu falei assim, definitivamente é o momento de eu fazer uma virada na minha vida. Seu filho tinha 6 anos? Meu filho tinha 6 anos, estava entrando no primeiro ano, começar a alfabetização, e eu pensei, bom, agora é o momento então de eu ter mais flexibilidade, poder acompanhar esse momento super importante da vida dele, e poder fazer algo que permita que eu seja outras pessoas, e não só mais, né, a doutora Cíntia ali do jurídico de uma empresa. E é muito louco, porque assim, a conta parece não fechar, porque de um lado, quando a gente tem filho, tem esse estereótipo do ela não vai dar conta, mas por outro lado também tem a cobrança de dar conta da maternidade, se você tá querendo dar conta do seu trabalho. E são muitos estereótipos, né, Jéssica? Assim, você que trabalha com isso, você ouve muitas mulheres, tem muitos outros estereótipos que eu acho que taxam as mulheres dentro do mundo corporativo, né? Muitos, né? E curioso você falar isso, porque assim, eu tô construindo um curso, né, para Mulheres no Comando, que as empresas assinam a plataforma, e tô construindo um curso sobre comunicação para as mulheres nas empresas. E aí eu fui fazer uma pesquisa informal para entender quais eram os principais desafios das mulheres em relação à comunicação. E assim, em todos os grupos que eu participo, de vários grupos de mulheres, etc., em todos os grupos, o que apareceu é que as mulheres têm essa necessidade de saber como reagir a esse tipo de coisa. Porque... Você fala que você não sabia como reagir. Porque pega a gente, eu acho que também mexe um pouco com a nossa culpa. Sim. Porque a gente sempre tem culpa de não estar dando conta de alguma coisa, né? E aí eu acho que a gente fica meio... não consegue responder. Não, e não só isso, né? A gente fala... eu quero esse curso aí. Eu também. Já ganhou, né? As meninas estão vendo aí. Estão querendo... Não, mas a questão é que lidar com situações de assédio e microagressões, né, que isso se chama microagressão, que você vai minando a autoestima da pessoa de estar naquele lugar a ponto de que ela não resiste mais e ela sai e vai buscar um outro caminho. E aí a gente vai olhar dentro das empresas, por que as mulheres não chegam na alta liderança? Por quê? Simplesmente porque as mulheres não querem ou porque as empresas não têm ambientes seguros e de oportunidades reais para as mulheres? E esse tipo de comentário, esse tipo de comportamento, parece que é pequeno. Ah, não, foi só uma brincadeira. Foi só um comentário. E aí esses comentários, essas brincadeiras vão se acumulando a ponto de que a pessoa pensa, isso aqui não é pra mim. Não é verdade? É verdade. Porque hoje as empresas ainda, né, não só as empresas, na verdade a sociedade como um todo, né, e a gente, inclusive, né? A gente quer trabalhar fora, a gente quer ganhar o dinheiro, a gente quer ser independente financeiramente, e ter os mesmos salários, as mesmas condições dos homens. Mas, por outro lado, a gente tem uma carga extra que os homens não têm. Como que a gente faz essa conta fechar no final do dia, né? É difícil a conta fechar. E uma cobrança muito grande. Eu sempre falo nessa história de estereótipos, que as pessoas falam assim, não... Mulher é multi, cria esse estereótipo social de mulher é multi. Na verdade, a mulher é multi ou ela precisa estar sempre assim, né? Porque tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porque falar, não, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas será que é porque
tive que fazer várias coisas ao mesmo tempo ao longo da minha vida, e aí eu treinei meu cérebro pra isso. Tem uma frase que eu adoro, que fala assim, que a mulher não é multi, a mulher é sobrecarregada. É diferente, né? A gente romantiza esse nosso poder de ser multi, mas na verdade a gente é sobrecarregada. Então, até parte do ponto de vista da neurociência, né, que eu fiz uma especialização em neurociência, é um mito que a mulher, ela é multitarefas. Na verdade, a gente faz uma troca de foco muito rápida. E isso faz com que a gente se canse mais, isso faz com que as mulheres tenham mais burnout, por exemplo. Então, a gente estava falando sobre saúde mental, né? Que mulher que nunca teve crise de ansiedade trabalhando, e mesmo as que não têm filhos, né? Eu acho que a gente vai se cobrando, até que para de ter... Não relativiza mais, né? Não pensa, será que eu tô me cobrando demais? Será que eu tô deixando de fazer muitas coisas? Porque a gente acha que tem que dar certo, né? E aí chegou um ponto até que, quando eu comecei a trabalhar no Mulheres no Comando, e eu comecei a conversar com as mulheres, eu comecei a entender que, assim, a gente já é muito potente. E muito do que se vê de comunicação sobre empoderamento feminino e tal, no foco a mulher precisa se desenvolver. Mas pouco se fala sobre como a gente precisa desenvolver os ambientes e como a gente precisa desenvolver as relações para que a mulher estar no mercado de trabalho seja algo sustentável para elas, né? Porque no final do dia... a gente que sofre, porque a gente tem que ser uma mãe perfeita, a gente tem que ser linda, magra, todos os estereótipos possíveis, né? Então, eu acho que... É muito massacrante, né? É muito massacrante. Então, se a gente não começar a discutir sobre o que é um ambiente para que as mulheres possam estar à mesa, normalmente a gente fala assim, as mulheres querem lugar na mesa. Eu discordo. Porque essa mesa não foi construída pra gente. Essa mesa foi construída pro homem branco hétero cis. A gente, pra caber nessa mesa, a gente precisa construir uma mesa nova que não tem nada a ver com essa. Ai, eu tô adorando que a gente tem essa mesa aqui pra falar. Eu já me perdi do meu script, porque a gente fala tanta coisa que eu tô botando tudo, adaptando já, né? Então, assim, tem uma pesquisa, acho que é do Women in the Workplace, que fala que a cada uma diretora que é promovida, 2 saem, pedem demissão porque não estão dando conta. Acho que é um pouco isso que você falou, né? E eu fico pensando, assim, você que vive isso no dia a dia e você que está ajudando as empresas a se transformarem. Eu queria saber de vocês duas, como é que você faz para ser uma agente de transformação? E depois você me falando como é que é esse seu trabalho no dia a dia para fazer com que se convençam de que a mesa tem que estar diferente. Isso é super importante. Acho que a gente se torna agente de transformação quando a gente começa a trazer outras mulheres para a mesa, né? Isso é super importante. Como eu trabalho num ambiente muito masculino, na verdade, muitas vezes eu sou a única mulher na mesa. E principalmente quando a gente fala... The only woman in the room. E principalmente quando a gente fala de cargos mais altos, né? Quando a gente vai até a média gerência, tem muitas mulheres. Que já é muita coisa. Que já é muita coisa, assim. Mas assim, a gente tem que pensar que no mundo, metade somos mulheres. Na advocacia, na OAB, metade são mulheres. A gente tem uma equidade aí. Dentro das empresas, até média gerência, eu acho que as empresas já entenderam da potência e do potencial de entrega da mulher. A partir dali começa a afunilar mais, né? Então, quando tem reuniões de diretoria como um todo, não só nos meus clientes, mas vendo o mercado como um todo e todos os segmentos, não só o financeiro, não tem. E o que a gente precisa fazer é catalisar isso, trazer mais mulheres. Eu acho que, como a Jéssica falou, da educação, né, de treinar, de mostrar quais são as ferramentas que essas mulheres precisam para chegar nesse lugar junto com a gente. Autoconfiança. Passa por isso também, né? A gente não só treinar as hard skills, mas as soft skills, que eu acho que é o que mais pega para as mulheres. Essa questão que você falou da comunicação é isso, né? Sim. Você ter a confiança para você poder responder sem achar que você tá fazendo alguma coisa de errado, porque senão você é taxada do outro estereótipo, de agressiva. Sim, não, e achar que tem... E achar que tem competência. Ontem uma amiga minha foi promovida a diretora executiva. Oba! De uma empresa, e eu acho que é legal falar sobre isso. E a hora que eu vi no LinkedIn dela, eu mandei um WhatsApp pra ela. Tô super orgulhosa de você, você é uma potência, eu tenho certeza que você vai se sair super bem. E o que ela me mandou? Eu tô com muito medo, eu não sei se eu estou preparada. Sabe que é isso que eu queria falar. Vamos então deixar o seu dia a dia daqui a pouco, só pra... Tem um assunto que eu queria muito falar, que é a síndrome da impostora.
é muito comum nas mulheres. Você tá falando isso quantas vezes? Eu acho que eu deixei de botar no LinkedIn algum feito meu por isso. Será que vão me minar? Será que vão tomar de mim? Eu tive isso muitas vezes na minha vida. É um exercício mesmo poder colocar pra fora os feitos, sabe? Sem achar que alguém vai tirar de mim, eu vou ficar no holofote, então aí vão ver algum defeito. Somos capazes, né? Você tem que mostrar isso pras mulheres quando você tá lá fazendo treinamento. Você é capaz? Não é bem essa abordagem que a gente faz. É mais uma abordagem da gente fazer as mulheres refletirem o quanto tudo isso que a gente está comentando aqui influencia com que elas não se sintam boas o suficiente, que é a síndrome da impostora, né? A síndrome da impostora, na verdade, hoje em dia é chamada de fenômeno do impostor, porque a gente não quer adicionar mais uma camada de pressão às mulheres de se sentirem mal, por além de não se sentirem boas, acharem que são ruins, porque tem a síndrome da impostora, né? Então, o fenômeno do impostor é um fenômeno que atinge homens e mulheres, mas majoritariamente mulheres, porque... Tem pesquisa sobre isso? Tem, muitas pesquisas sobre isso. Inclusive, tem Qual é a vários proporção? livros. Não lembro de cabeça, mas assim, as mulheres com certeza sofrem muito mais por conta de como a gente é criada. Sim. A gente é criada pra, né, ficar quietinha. Eu tô falando de comunicação, né? Nesse curso de comunicação que eu vou gravar, inclusive hoje, eu tava falando muito sobre isso. Como essa questão da comunicação atravessa as mulheres. Porque a gente não pode gritar, a gente não pode falar alto, a gente tem que... Se você é um pouco mais incisiva, ela é agressiva. E tem uma pesquisa de Stanford que mostra que, né, eles fizeram uma pesquisa de homens e mulheres se comunicando de maneira assertiva. As mulheres são vistas como agressivas e mandonas. Falando a mesma coisa. A mesma coisa. E os homens são vistos como bons líderes, né? Então, não é só sobre como as mulheres se comportam, é que não tem resposta certa, entendeu? Se você, né, cumpre o estereótipo da mulher que fala baixo, que é calminha, que não se posiciona, você nunca vai crescer na carreira. Se você é a mulher que se posiciona, que fala, que expressa suas opiniões, você é uma mulher difícil de lidar. Então, no final do dia... Onde é que ficamos? Isso que eu queria te perguntar. Acho que a gente tem os estereótipos e tem os viéses de gênero, né? E um viés de gênero muito conhecido para mulheres que vão ocupando, né, cargos de gerência. Muitas vezes esse viés de, eu tenho que escolher entre agradar as pessoas e ser legal ou me impor. Você já teve esse questionamento, assim? Todos os dias, porque na verdade você nunca sabe como você se coloca naquela situação, né? E a gente fica ali pisando em ovos para saber até que ponto você pode ir. Eu costumo ser um pouco mais incisiva, até porque para me fazer ouvir eu preciso, mas eu tenho um lado mais pacificador, então eu também trago um pouco mais pra essa calma, você é bem calma. Oitiva. Vocês duas são calmas. Eu sou a falsa calma. Tá queimando por dentro. Sim, mas assim, eu acho que é diário, é um exercício, a gente nunca vai saber qual é o tom certo, nunca vai ter o tom certo, na verdade, você vai acertar, vai errar, mas é importante sempre tentar se impor de uma forma a ser ouvida. Mas aí tem um trabalho anterior a isso, né? Que quando a gente fala dessa questão da comunicação, uma das principais dores das mulheres é que muitas vezes elas não conseguem expressar o que elas gostariam. Muitas vezes elas nem sabem o que elas gostariam, né? Por exemplo, eu dou mentoria para muitas mulheres. E eu tenho uma mentorada que eu fui perguntar para ela, mas qual que é o seu objetivo profissional? O que você deseja alcançar? Antes dela me dar o sonho dela, ela monte de justificativa. De objeções. Não, mas eu queria ser diretora, mas ser diretora pra mim é demais, porque o presidente, ele é muito difícil de lidar. Eu falei, calma, eu não tô falando pra você ser diretora nessa empresa, eu tô falando qual que é o seu objetivo. Ela, eu queria empreender, mas empreender é muito difícil, que não sei o que, lá. Então elas muitas vezes não conseguem admitir pra elas mesmas o que elas gostariam. Se sentem culpadas, às vezes, de ter grandes aspirações também? Culpadas e não se sentem boas o suficiente, porque a vida inteira a gente ouve que a gente não é.
né? Eu sou uma pessoa que... E às vezes com pequenas coisas, né? Às vezes tá nas entrelinhas. Exatamente. Porque quando a pessoa fala, esse homem falou isso pra você, ele tava querendo te diminuir. Ele devia estar incomodado porque você tava ali, talvez ocupando algum espaço que ele gostaria de ocupar, né? Ou talvez ele ouça esse podcast e nem lembre ou nem imagine. Ai, manda pra ele. Que... Eu posso fazer um e-mail bomba, sabe? Porque às vezes eu acho que, né, tirando as pessoas que fazem isso realmente, né, com o propósito de diminuir ou de tentar minar, né, a autoestima ali da mulher, muitas vezes fazem de forma inconsciente, não entendendo que aquilo pode marcar, né, porque Sim. Foi uma coisa que ali no momento foi uma brincadeira, mas que marcou minha vida. Que marcou minha vida. E o que a gente enfrenta de desafio no final do dia com as mulheres é isso, né? As mulheres vêm pra mim, né, na pessoa física. Eu não atendo tantas mentorias individuais, mas de vez em quando eu atendo. E dentro das empresas. E aí, quando as empresas querem me contratar, elas vêm muito no sentido de: Jéssica, precisamos fazer um treinamento para que as mulheres possam aprender a se posicionar, a falar melhor, etc. Mas isso vai adiantar de quê se ela chega na reunião e ela ouve esse tipo de comentário? Por isso que eu brinco que é essa questão da mesa, sabe? Porque não adianta a gente estar super preparada, empoderada, se a gente chegar nos ambientes e a gente ter lideranças tóxicas e machistas. Tá, mas aí você, por exemplo, chega lá, uma grande empresa te contratou, muito possivelmente não é o primeiro contato, mas você vai ter que lidar com homens que não necessariamente pensaram sobre isso ou não têm letramento. Como é que é? Como é que faz? Qual é o processo aí? Na verdade, quando a gente chega para as empresas, a gente trabalha de alguma forma. Sem demonizar os homens, né? Eu acho que a gente não tá aqui para isso. Pelo contrário, mas para fazer com que eles entendam que eles podem ser grandes aliados e que essa relação pode ser boa para todo mundo, benéfica e muito produtiva, né? Quando a gente chega para as empresas, na verdade, a gente chega com uma proposta de primeiro entender o cenário. Então a gente vai olhar para as representatividades nas áreas da empresa, a gente vai olhar para a equidade salarial, a gente vai fazer uma pesquisa com as lideranças, a gente vai fazer todo um trabalho de compreensão daquele... Tem que fazer um raio-x primeiro. Nunca a estratégia já está pré-moldada, né? Muitas vezes as empresas não querem fazer esse diagnóstico, entenderem qual o problema real. Isso você me falou uma vez, eu fiquei... Então, assim, muitas vezes a empresa quer me contratar só para fazer um programa para mulheres. A gente faz esse programa só para mulheres? A gente faz. Mas eu não abro mão de, em paralelo, fazer um trabalho junto com as lideranças. Então, eu não preciso trabalhar só a mulher. Eu preciso trabalhar para que aquele líder saiba que ele tem que estar consciente sobre os vieses dele, ele tem que estar atento sobre como ele se posiciona em relação a essa mulher, porque senão eu vou construir um trabalho incrível, ela vai sair, né, dessas reuniões, dessa mentoria super empoderada, e aí na primeira reunião com o líder dela que ele fala algo, ela desmonta. E aí meu trabalho adiantou de quê? Mas é incrível, né? Como que a empresa pode querer contratar um trabalho de empoderamento das mulheres sem saber realmente qual é o diagnóstico dela, qual é o problema dela? No que você tá pensando. Ele tá dando tá dando um remédio para uma doença que você não sabe qual é. Eu acho que isso acontece muito quando as empresas contratam um programa de cultura, né? De mudança de cultura. E se você não faz um diagnóstico antes para saber qual é o problema, porque nem sempre o problema é o que os líderes acham, né? A questão é muito mais ampla e só quem tá ali na base, quem tá vivendo, sabe exatamente qual é o problema e a partir daí você vai saber qual é o remédio exato. Mas é porque a culpabilização sempre cai na mulher. Se não existem mais mulheres na liderança, é porque as mulheres não estão sabendo crescer na empresa. Vamos ensiná-las? Tem que ter estômago, né? Vocês não. Não, outro dia você estava me falando que muitas vezes, né, você vai para reuniões que só tem você. Sim. E aí, como é que é isso pra você? Você para e pensa, eu sou a única mulher aqui ou já virou orgânico? Então, na verdade já faz parte da rotina, mas e assim, enquanto por um lado eu falo assim, poxa, sou boa, tô aqui, sou a única mulher nessa mesa de homem, por outro lado... Olha como é que é o marcador, né? Mas por outro lado eu falo assim, poxa, por que não tem outras? E isso me pega, e por isso que eu converso muito, eu gosto muito de conversar com as mulheres que trabalham comigo, que trabalham no ambiente, para tentar
tentar, de alguma forma, fazer com que outras tenham a mesma ambição, né? Porque às vezes, na verdade, tudo bem a mulher não querer ter essa ambição. Mas acho que tem muitas que têm, mas não sabem o caminho de chegar. E eu me vejo um pouco ali, né? Com um papel bem de formiguinha ali, fazendo dentro do que eu posso, tentar trazer essas mulheres para esse lugar. Eu acho que tem muito a ver também com representatividade, né? Sim, muito. Então, tipo assim, por exemplo, né, essa mentorada que eu comentei, ela tem todo o potencial para ser diretora. E ela já ocupa um cargo de gestão, mas não de direção, é isso? Exatamente. E ela, assim, dá pra ver que ela é muito competente, que ela é muito comprometida. E só que quando ela olha lá pra cima e enxerga como é o ambiente, como são feitas as relações ali, ela fala, eu não tenho estômago. Eu não sei lidar com política. E aí, sabe, foi uma coisa curiosa que ela falou pra mim assim, eu recebi esses dias um feedback de que eu não sou político o suficiente. E aí a gente foi ver o resultado do perfil dela de personalidade e a característica uma das mais altas era política. Aí eu falei, mas você não falou que você não era política? Ela, mas é porque às vezes eu não sei, né, se eu me posiciono da forma correta, porque eu escuto esse feedback, ou seja, na verdade eram homens reclamando de uma mulher que tem opinião. Não que uma mulher que não é política. Ser política não significa ser polida. Ser uma pessoa que fala de uma forma para te agradar. É uma pessoa que sabe articular, que sabe se posicionar, que sabe trazer pautas importantes, né? E isso ela tem. Só que o machismo é tão embrenhado naquela organização. E em nós também, né? Em nós. Mas assim, naquela cultura, né, que eu tô comentando, que de alguma forma ela não se sente parte. E aí tem muito a ver com essa coisa que vocês falaram, né, sobre ser agressiva ou assertiva, etc. Você sabe que quando eu trabalhava com homens, e o mercado de tecnologia é majoritariamente masculino também, e frequentemente eu era a única mulher da sala, eu era muito chamada de agressiva. Pode parecer até brincadeira, mas não é. Por isso que eu brinco, eu sou a falsa calma. Porque assim, eu falo num tão manso, mas não mexe comigo, entendeu? Porque eu sou escorpiana. E acabo que eu sei me posicionar, mas quando eu dou esses cortes e me posiciono, eu era vista como agressiva. Mas hoje, quando eu trabalho no ambiente de mulheres, com mulheres, que todo mundo se respeita seus limites, tem hora pra falar, levanta a mão pra falar, etc., nunca mais me chamaram de agressiva. Será que eu sou agressiva ou os homens, o ambiente masculino que não sustenta uma mulher com opinião? Então, é por isso que eu brigo muito por essa questão da transformação cultural, sabe, do mercado. Porque se isso não acontecer, a gente pode fazer quantos treinamentos de empoderamento, de autoconfiança forem. Vai tudo por água abaixo. Não resolve o problema. Você acha que você já precisou mudar alguma coisa, o seu jeito, assim, pra caber? Você consegue enxergar isso? Consigo. Em vários momentos. Eu já passei por momentos de querer imitar os homens, né, de você se masculinizar ali para poder entender que cabe naquele ambiente. Hoje eu acredito que eu não faço mais isso, tenho já o meu estilo próprio, naqueles que não sei se estou acertando ou se estou errando, mas estou fazendo. Acertando você tá, né? Não, você não tá. Não, mas eu acho que passa muito por questão de confiança, assim, e não é discordando, mas fazendo um contraponto um pouco do que você falou, esses treinamentos não são a solução, mas eu acho que é o caminho certo. As mulheres precisam ter autoconfiança, as mulheres precisam entender que elas podem, para quando chegar o momento elas estarem prontas para aquilo, né? Acho que tem uma pesquisa, já faz algum tempo que eu vi, mas de emprego, né, que fala que quando tem uma vaga de emprego, independente do perfil, os homens mandam um currículo. Se ele tiver 10% do que a vaga pede, ele manda o currículo. A mulher só manda o currículo para aquela vaga se ela se encaixa 100% no job description. Mas a reflexão fica se a mulher tiver 60% dos requisitos, ela é contratada? Ela só vai saber se ela mandar. Mas a questão é que as mulheres têm que se provar 2, 3 vezes mais pra... Então, assim, o que eu tô dizendo não é que eu faço treinamento de autoconfiança, não é que não funciona. É que, assim,
não adianta a gente trabalhar só um lado, se a gente não trabalhar o outro. Então não adianta eu mandar meu currículo com 60% dos requisitos, se o recrutador vai olhar e falar, porque os homens são contratados pelo potencial. As mulheres são contratadas só se elas forem extremamente comprovadas. E eu vejo isso muito em comparação, por exemplo, meu marido, ele é da mesma área que eu, a gente veio da área de vendas. E ele teve oportunidades de ser líder de uma forma muito natural. Enquanto eu tive que brigar tanto pela minha primeira liderança, que me faz refletir, será que a gente tem perfis assim tão diferentes, ou será que eu é que não era vista como líder para esse mercado, porque nesse mercado não tem mulheres líderes, né? Por exemplo, eu era head de vendas. Vai no mercado de tecnologia ver quantas heads de vendas tem. 1, 2 que eu conheço. Agora, quantos heads de vendas tem? Então é meio que natural que se espera que os homens assumam essa posição. Então a gente precisa transformar a cultura e, em paralelo, a gente pode apoiar as mulheres nessa jornada. Acho que você fala muito disso, né? Sobre apoiar e trazer, né? E trazer, é preciso. Recentemente, né, eu até estava comentando lá na ACREF, a gente está tendo uma mudança de diretoria. E está tendo uma mudança radical, assim como nunca antes. A ACREF tem 66 anos, vai fazer agora. Você está lá há quanto tempo? Eu tô lá há 6 anos. Mas eu era associada antes, né? Então, assim, eu conheço já há bastante tempo. Então, assim, pela primeira vez a gente vai ter um presidente negro. Né? Sair ali do papel porque o mercado não é isso, né? Não é só questão de gênero, são outros marcadores, né? São outros marcadores. E assim, foi constituída uma diretoria executiva agora com 50% homens e 50% mulheres. Pela primeira vez? Pela primeira vez. Em 66 anos. Em 66 anos. E está sendo construída agora uma nova diretoria, né, vice-presidência, que vai ser objeto de eleição, com também com mulheres na vice-presidência e mulheres na diretoria, que nunca houve pela primeira vez na história. Mas por quê? E daí a gente vai um pouquinho para o outro lado, né? De trazer homens como aliados. Né? Não só a gente fazer o nosso papel de trazer as mulheres para perto, mas a gente também tem o nosso poder de influenciar os homens que já têm, né, essa visão mais aberta, mais ampla de como o mundo está diferente e de quantas mulheres contribuem de forma muito efetiva para o resultado das suas operações. Não é triste, né? A gente ter que provar isso, né? Mas trazer os homens como aliados, eu acho que abre mais portas ainda, com sabe? certeza. Porque por mais que ele pode ser que nem acredite, né? Não é o caso aqui, mas assim, pode ser até que o homem não acredite, não sei. Mas eu vou trazer. Poxa, vai ser uma grata surpresa a hora que a mulher chegar lá e mostrar um trabalho maravilhoso que ela com certeza vai fazer. Uma vez eu fui fazer um treinamento e aí antes eu tive uma conversa com o CEO. E aí eu tava falando sobre equidade e tal, aí ele tava só comigo, aí ele falou assim, mas o que quer dizer? Quer dizer que vão tomar meu lugar? Nossa. Aí eu falei, não, senta aqui, não é isso, né? Não é isso que a gente quer, a gente não quer uma inversão mundial, a gente só quer poder desempenhar os nossos talentos de uma forma que a gente também se sinta confortável, né? A gente quer mais lugar. Tem oportunidades, né? Que até então não foram abertas para as mulheres. Abrir essas oportunidades. O meu marido, ele é head de vendas, né? Head de vendas não, ele é chief de receita. Então ele cuida marketing, vendas e CS. E todos os times dele, como ele convive comigo, né? Ele tem muito essa pegada de inclusão de mulheres, né? Então ele entra em times normalmente majoritariamente masculinos e ele transforma os times, a maior parte do time deles é feminino. E os resultados são muito claros, né? E as top performances do time deles sempre são mulheres. É tão raro para elas terem um líder que apoia elas e que não fica tentando minar o potencial delas, que quando ele dá essa oportunidade, elas brilham. Então é sobre isso, né? Não é sobre a gente tem que abrir o espaço das mulheres porque a gente é legal aqui. Não, porque traz resultado, porque é bom para os negócios. Porque as mulheres são competentes. Já tem pesquisas falando, né, que empresas que têm mais mulheres, que você tem uma paridade maior, você tem melhores resultados. Sim, 22% de maior lucratividade. É isso, empresas, ó. É isso. Mas eu queria terminar
com esse último, a questão, e depois eu queria ir mais para o pessoal rapidinho. Como é que vocês enxergam a lei de equiparação salarial? Vocês acham que vai dar certo? Vocês acham que vai ser só para inglês ver? O que você acha? Assim, eu tinha uma grande esperança em relação a essa lei, porque, como eu falei, seria uma forma de forçar as empresas a fazerem esse diagnóstico para entender qual realmente é o quadro em relação à empresa, né? Mas, conversando com vários C-levels aí de grandes empresas, etc., eu percebo que as empresas ainda não estão levando essa lei tão a sério, né? Inclusive, eu ouvi de um membro de board de várias grandes empresas que ele achava que seria uma lei só para inglês ver. Eu espero que ele esteja errado. Mas isso me deixou um pouco desanimada, porque se ele, que é uma pessoa que olha para essa pauta de RH e que realmente, teoricamente, deveria saber disso, ele nem sabia da lei. E eu contei para ele o que era a lei, como queria funcionar. Então, acho que o mercado ainda precisa de um amadurecimento muito grande na pauta para que a gente possa discutir essas questões de uma maneira mais profunda. Porque enquanto a gente ficar fazendo programas de liderança feminina só para inglês ver e não que busquem uma real transformação dentro da cultura da empresa, dificilmente algo assim vai ser levado a sério. Eu vi outro dia que você até colocou sobre essa lei, né? Quando saiu o relatório, né? Eu acho que tem dois viéses, assim, a lei. Eu acho que ela é super positiva, porque muitas vezes o mercado precisa mudar pela dor, né? Porque não muda por si só, então precisa ter uma lei para impor. Eu acho que teve uma adesão de envio de informações bem grande. Eu vi que 73% das empresas com mais de 100 funcionários encaminharam os dados para o relatório. Então, assim, ainda tem um caminho aí, mas encaminharam, então mostraram, deram transparência. Eu acho que isso é muito importante. Mas acho que tem muitas outras coisas que precisam ser resolvidas antes de uma lei de igualdade salarial, porque é um pouco daquilo que a gente falou no começo. Como que a gente vai pedir igualdade salarial, sendo que a mulher tem que se esforçar tanto quanto ou mais do que o homem no ambiente de trabalho, só que a hora que ela chega em casa, ela tem 2-3 horas a mais de um trabalho invisível. Então, assim, não tem equidade aqui, né? Aqui os homens estão anos-luz na nossa frente. Então, eu acho que é difícil a efetividade da igualdade salarial enquanto ainda os outros trabalhos não forem as mesmas. Exatamente. E quando o trabalho, no geral, não for efetivamente dividido, né? Quando você tem um homem que realmente em casa, ou seu companheiro, sua companheira que divide as atividades de forma equitativa para que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Eu que sou casada com uma mulher, assim, lá em casa é 50-50 mesmo, e eu consigo estar aqui em São Paulo, porque eu sei que a minha filha vai ser muito bem cuidada e que as coisas vão continuar andando. Isso é uma coisa que eu vejo que é diferente nas relações heterossexuais. Sim. Porque todo mundo pode fazer a mesma coisa. Sim, e a gente tem, né, maridos, esposas que dividem, tem os maridos que ajudam. É maravilhoso isso aí. Ó, trocou uma fralda. Incrível. E tem os que efetivamente dividem. Herói. Olha o estereótipo. Então, assim, eu acho que tem ainda um caminho para que a lei seja efetiva. E fora que ainda tem aquelas empresas, né, apesar da adesão ter sido, pelo menos do meu ponto de vista, alto, para o relatório, né, a princípio, mas tem as empresas que estão questionando, né? Então tem algumas associações aí de indústria que estão questionando judicialmente a lei, ainda não tem uma decisão. A gente precisa ver se realmente ela vai vingar. Eu espero realmente que sim. Mas ainda tem aí uns questionamentos sobre ela. Porque equidade salarial não é uma coisa simples de determinar. Não. Porque, por exemplo, né, da forma que você traz, me parece que você também está falando um pouco sobre essa diferença de cargos, né? Mas, de alguma forma, quando a gente, por exemplo, no Mulheres em Comando, a gente avalia a equidade salarial da empresa, a gente não avalia só cargo, etc. A gente cruza mais de 40 indicadores para entender se de fato existe. Então, a gente olha para tempo de casa, a gente olha para currículo, a gente olha para todos os possíveis ingredientes para uma pessoa ter tal salário.
E a gente só chega no ponto de existir desigualdade salarial se realmente a pessoa tem os perfis extremamente parecidos e... É difícil você medir, né? É difícil, mas é possível. A gente faz. O problema é que quando a gente apresenta esse relatório para as empresas, muitas vezes elas não aceitam o resultado. Entendeu? Então, assim... Cara da Cintia é melhor. Então, não é que a gente está falando assim, homens e mulheres têm que ganhar o mesmo em determinadas posições só. Não, eu estou falando de pessoas que têm o mesmo tempo de experiência, que têm o mesmo currículo parecido, que têm o mesmo tempo de empresa, 40 indicadores. Então, quando a gente está falando que existe desigualdade salarial, é pura e simplesmente discriminação. Da hora da mulher valer menos que o homem, entendeu? Não só porque por todos os fatores sociais, mas também por a questão da discriminação da empresa em si, de enxergar menos valor no trabalho da mulher. E por isso que eu acho que é uma lei delicada, porque para ser bem feita essa avaliação, ela tem que ser feita nesse com outros marcadores. Exatamente. Mas eu concordo com você. Eu acho que tudo isso precisa, não é pura e simplesmente cargos e salários. Tem várias coisas por trás disso que precisam ser avaliadas e isso é o que é o correto. Né? Aí é que tem equidade, né? Porque eu acho que é super importante isso, né? A diferença entre igualdade e equidade. São coisas diferentes e não necessariamente a gente está pedindo igualdade, a gente está pedindo equidade, as mesmas oportunidades para ter pra os benefícios disso, exatamente. Bom, meninas, a gente está terminando, então eu queria perguntar para vocês, o que você faz quando você não está trabalhando? Quebrou total, né? Gente, vamos falar um pouco também de vida pessoal. Olha, eu tenho um filho, então procuro estar com ele. Eu sou Netflix maníaca, assim, já assisti praticamente todas as séries. Qual que você tá vendo agora? Eu tô vendo uma que chama... tudo a ver com o nosso podcast aqui. Chama Alpha Males. Na Netflix. Já me falaram. Você já viu? É engraçadíssima. Já me falaram. É super estereotipada dos machos alfas, assim, mas é muito leve. É muito bom pra quando você tá passando por um período de trabalho estressante, chegar em casa e dar um pouquinho de risada. Eu gosto então também. Eu recomendo. Eu gosto também. Eu gosto de viajar. Eu tenho uma casa no interior. Nos fins de semana a gente busca fugir dessa loucura de São Paulo e descansar um pouco e tomar um bom vinho. Tem uma queridinha aqui que tá de férias marcadas pra você. O que você faz quando você não tá trabalhando? Então, foi um exercício, inclusive, recente na minha vida, né? Porque quando você trabalha com você, a gente estava até conversando antes, né? A gente acaba se dedicando de corpo, alma, espírito. E aí, quando vê, é burnout atrás de burnout, né? Saúde mental. Então, comecei a fazer um exercício de me reconectar com coisas que eu gostava e que fazem bem pra mim, né? Então, acho que a atividade física é aquele básico que... Básico, mas o básico que é muito difícil de fazer, né? Exatamente. Eu percebo que me ajuda muito a ter claridade. Então, eu me esforço pra conseguir ir pelo menos 3, 4 vezes na semana. Eu comecei um hobby super aleatório, que é fazer tapeçaria. Você tem algum? Não. Que é um trabalho manual, porque eu sou uma pessoa muito racional, mental, né? E aí, quando, isso é bom. Quando eu comecei a fazer tapeçaria, eu comecei a usar a mão e aquilo, eu posso estar super ansiosa, e o que eu começo a fazer aquilo me tranquiliza. Eu comecei a jogar tênis. Nossa, tênis faz muito bem pra mim, porque tênis você só pode pensar no tênis, não dá pra você pensar em outra coisa. Se você pensa em outra coisa, você erra. Nossa, tem feito muito bem. Porque você tá vendo uma série ou qualquer outra coisa, você ainda tá pensando, né? Eu gosto muito de ver filmes. Nossa, eu xingo, é muito bom. Mas, e eu também gosto muito de viajar, né? Você comentou agora. Isso. Me dei as primeiras férias desde que eu criei minha empresa. Você merece muito. Eu vou passar 10 dias na Europa, 5 na Espanha e 5 em Portugal. Então, isso é um compromisso que eu tenho feito comigo mesma de uma vez por ano, pelo menos, viajar para algum lugar, esparecer, porque é uma coisa que eu gosto bastante. O telefone fica ligado no fim de semana ou você consegue dar uma esquecida? O telefone fica ligado. Você, eu não vou nem perguntar, porque eu já sei que sim. Eu acho que assim, eu acho que eu consegui agora
criar um equilíbrio melhor entre vida e trabalho, sabe? Antes eu era muito focada e chegava a ser de alguma forma obsessiva, assim. Hoje eu consigo, às vezes eu tenho uma reunião de manhã, eu vou pra academia, sei lá, 10 horas da manhã, horário de herdeiro, né, que a gente fala. Horário de herdeiro. Horário de empreendedor também, que consegue trabalhar de manhã. Eu realmente, porque todo mundo fala, o bom do empreendedorismo é a flexibilidade. Eu nunca pratiquei isso, tem né? que aproveitar. Tem. No fim de semana o telefone fica ligado, mas na verdade eu uso da flexibilidade assim de forma abundante. Tem que tirar aquele azulzinho. Eu tirei, não. Total, não né? existe. Gente, não aquilo existe. é uma libertação. É uma libertação. eu tiro É uma também. libertação, Mas eu acho que é importante. Nada melhor do que a flexibilidade. Porque não importa se às 9, 10 horas da noite você tá trabalhando. Desde que no meio da tarde você possa ir na academia. Total. Né? Eu acho que é importante a gente conseguir Eu me fazer sentia nosso... muito culpada. No começo foi meio difícil fazer isso. Gente, zero culpa. Zero. Hoje em dia, zero. Não, hoje em dia sim, mas eu digo que Mas foi um passa processo. total no início, um quando eu processo. pedi demissão pra criar minha empresa, eu ficava assim, eu tenho que ter uma reunião atrás da outra, eu tenho que ter... Eu falei assim, mas peraí, eu tô perdendo totalmente o sentido que me fez mudar de vida, né? Sim. Tô querendo viver essa vida de novo? Sim. Não, né? Ó, última pergunta, a gente vai deixar aqui marcado, hein? Tem alguma coisa que vocês duas queiram aprender? Alguma coisa diferente? A gente vai deixar marcado. Daqui a um ano eu vou cobrar. Tem alguma coisa que você quer aprender? Puxa vida, aprender. Eu quero aprender tanta coisa, Maíra. Alguma coisa específica. Vai pensar, Eu vou pensar. Então, eu sou uma pessoa meio... Tirando tapeçaria que você já começou. Eu quero tapete, hein? Não, mas é tipo aqueles quadros, sabe, que você põe. Tapeçaria, né? É aquele de fazer quadro? Não é de fazer tapete? Não. Mas tapeçaria também. Também. Mas o que eu faço é isso. Você vai desenhando, aí você depois enquadra e tal. Eu quero então um quadro. Tô no começo, não me... Faz só um coração que tá bom pra mim. Mas, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar, né? Então, por exemplo, agora algo que eu estou fazendo é que eu, enfim, já falo inglês e agora tô fazendo espanhol, por exemplo. É uma coisa que eu estou aprendendo e sempre que eu posso eu quero aprender uma língua nova. Legal. Então, pensei numa coisa aqui. Eu acho que eu quero aprender a cuidar do meu jardim. Eu tenho um jardim lindo, mas eu não cuido dele. E eu acho tudo tão lindo. Quando eu chego lá, eu falo, olha só, essa plantinha nasceu uma florzinha aqui, essa plantinha morreu. Mas eu não cuido dele efetivamente. Talvez eu acho que seja uma coisa boa pra eu fazer. Até pra desligar um pouco. Cuidar do jardim. Sim. Né? Uma outra coisa que eu tenho tentado aprender também é sobre vinhos. Outro dia eu fui numa degustação, era a pessoa mais ignorante da sala. É bom, né? Eu gosto bem. Você gosta também, né? Eu gosto de beber, não conheço eu gosto. Assim, mas eu gosto de ir numa degustação, entender um pouco. É bem legal. Não, mas sim. nesse dia tinha uma mestre queijeira, uma sommelier do Jacan, um mestre de chocolate, um mestre de... Ai, muita informação. Não, aí... foca o vinho. Não, mas eu sei, mas aí eu achei muito bom porque eu era a pessoa que menos conhecia sobre aquele assunto na sala. Mas pra mim eu preciso focar, entendeu? Porque senão eu vou querer saber de tudo. Não, mas assim, era uma degustação de vinho, mas tinham essas pessoas. Entendi. Então a troca foi muito rica porque as pessoas foram trazendo outros pontos de vista muito... E eu achei muito bom estar em um lugar que eu era a pessoa que menos conhecia sobre o assunto, entendeu? Que aí significa que você tem muito a aprender. Eu tenho colocado metas, assim, de aprendizado. Então, ano passado eu queria aprender a meditar e queria aprender a jogar tênis. Aí agora eu queria aprender a surfar. Já até mandei mensagem pro professor, mas eu não tive tempo. Mas eu queria aprender a surfar e queria aprender a tocar piano. Não sei se isso eu vou conseguir, mas sei lá. Vamos botar aqui, daqui a um ano a gente se cobra. Tá ótimo. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Eu imaginei que vocês fossem ser complementares e acho que realmente estava certa, deu liga. Queria aproveitar para agradecer. Esse podcast é com elas, ele tem apoio da Tecnobank, uma empresa que tem 50% de mulheres no quadro de funcionários e funcionários e 50% de mulheres nos cargos de liderança. Uma empresa que está acreditando realmente, né, nessa equidade. Que bom que a gente está aqui, que bom que a gente pode falar sobre isso. Meninas,
Vocês são maravilhosas. Podia passar a tarde inteira conversando com vocês, com vinho também. Acho que da próxima vez a gente pode, né? Jéssica vai nos ensinar. Daqui a você que é especialista já nisso. Mas eu queria muito agradecer. Queria que vocês duas, se vocês quiserem falar alguma coisa, considerações finais. Bom, então eu queria agradecer a oportunidade. É sempre bom estar em lugares em que essa pauta de gênero é bem, né? A gente tem onde opinar, trazer pontos, né? Eu sei que eu trago pontos assim um pouco até polêmicos, mas são provocações para o mercado olhar para isso de uma forma se diferente. fosse protocolar, a gente não tinha que estar aqui, né? Acho que a gente poder discordar, Sim. poder dar ideias, poder falar do mundo ideal e do que a gente tem, né? Porque eu sou uma pessoa meio controversa e revolucionária e quero fazer essa transformação, então vou estar sempre provocando as pessoas a refletirem. E agradecer demais pelo seu convite, você é maravilhosa. Isso aqui é. É isso. Isso aqui é uma unanimidade, gente. Todo mundo que eu conheço que trabalha com ela adora. E eu queria muito trazer ela também, que eu acho que é esse ponto importante, né? De ser a única mulher da sala e nós não queremos ser as únicas mulheres da sala, né? É isso mesmo. Bom, quero agradecer. Foi um prazer, uma honra aqui falar com vocês. Acho que é um assunto que eu gosto bastante. E quero sempre que tiver oportunidade de levar para outras mulheres, né, a palavra da equidade, do feminismo. Eu acho que é muito importante. A gente já ganhou muitos direitos que não são eternos, e se cada dia a gente não buscar mais e buscar manter o que a gente tem, talvez a gente não chegue lá, né? Esses 200 anos que a ONU diz que nós temos até encontrar a equidade, eu acho que cabe a nós tentar diminuir pelo menos um pouquinho. Isso aí. Muito obrigada, meninas. Muito, Obrigada. muito mesmo. Adorei. Obrigada.